bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, 35º dia de uma vida com propósitos. Então, hoje o tema é o poder de Deus na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, parte B, diz: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. 2 Coríntios 12, versículo 9, parte A. Eu estou com você e isso é tudo que você precisa. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente negamos as fraquezas, nós as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use de forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Isaías 55, versículo 9. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios 27. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força nem com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem as próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por ele. Mateus 5, versículo 3. A Bíblia é cheia de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza, ou espinho, como Paulo a denomina, isso você pode ver em 2 Coríntios 12, 7, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou uma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações de sua vida, você pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com o seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus, mas não de nós. 2 Coríntios 4, 7. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita suas fraquezas. Confesse suas imperfeições, pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas.
Duas grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. A segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos como vocês. Atos 14, capítulo 14, versículo 15, parte B. Se você quer que Deus o use, deve saber quem ele é ele e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade: somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois ele o ama. Segundo, regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: Sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como que sei que tudo é para Cristo, estou muito contente com minha fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 e 10, parte A. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas não nos regozijarmos. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas não nos regozijarmos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus, falando a respeito da própria fraqueza que o Senhor recusará eliminar, o apóstolo declarou: Sinto-me bem feliz com o espinho, e quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso. Recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. 2 Coríntios 12, versículo 7, na versão A Mensagem. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu apenas a 300 homens. Isso fez com que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era de 135 mil homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder de Deus, não a força deles, que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de mais ninguém, as limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Havner brincava: os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente surgirão das dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento.
Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha, a qual deveria falar, e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus o transformou no homem mais paciente da terra. Isso está em Números 12, 3. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus tornou-o num poderoso guerreiro. Juízes 6, 12. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Romanos 4:11. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. Mateus 16:18. O adúltero Davi tornou-se o homem segundo o meu coração. Atos 13:22. João, um dos impulsivos filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas. Suas fraquezas se transformaram em força. Isso você pode ver em Hebreus 11, do versículo 32 ao 34. Lá fala sobre os heróis da fé. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Próximo. Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fale sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo deixava transparecer sua vulnerabilidade em todas as cartas. Ele abertamente compartilhava suas falhas. Quando quero fazer o bem, não o faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Romanos 7, versículo 19. Seus sentimentos. Eu contei-lhes tudo quanto sentia. 2 Coríntios 6:11. Suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. 2 Coríntios 1:8. Seus medos. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. 1 Coríntios 2:3. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você se arrisca a ser rejeitado. Mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais franco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar bem melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando vem Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam, talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto de vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Próximo. Glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou: vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. 2 Coríntios 12, 5, parte B. Em vez de se apresentar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás
aponta as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas, Hebreus 4,15. E é o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza, Romanos 8, versículo 26, parte A. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar mais. Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite ele lutou com Deus e disse: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Deus respondeu: "Tudo bem." Mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significa tudo isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim de seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Versículo para memorizar. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9, parte A. Pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as outras pessoas? Então aqui, fica algo para a gente refletir. Depois nós vamos para o propósito 5, que são mais uns 5 capítulos ali, para a gente terminar esse estudo, E a gente precisa refletir sobre isso. Que nós não somos pessoas perfeitas, que nós temos falhas, que nós erramos, que nós tropeçamos, e através dos nossos erros, nós podemos auxiliar outras pessoas. Eu já, quando fui aconselhar alguém, eu disse: eu te entendo porque eu também já fiz isso. E a pessoa olhou: sério? Sim, eu também já cometi esse erro. Mas com aquele erro, a gente aprende e a gente reconhece: eu também errei, eu também erro. Nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos, permitir que Deus transforme as nossas fraquezas, em algo que possa ser usado para abençoar os outros. Como a escritora Joyce Meyer, a pastora Joyce Meyer, ela conta que ela foi abusada na infância pelo seu pai. Mas ela disse que ela não podia ficar usando aquilo ali para se martirizar, para se vitimizar. Mas ela usa um termo: eu usei a minha bagunça, ou seja, a fraqueza dela, os medos, os traumas que ela tinha, ela usou em benefício para ajudar outras pessoas. Ela disse: eu peguei a minha bagunça e usei para ajudar outras pessoas. Ou seja, o que ela passou, ela sabia a dor, o que ela sentiu, o que ela passou, e ela pôde, até hoje, auxiliar outras mulheres, crianças, outras jovens que chegam até ela, que passaram pelo mesmo problema. Por quê? Porque ela enfrentou e ela assumiu, aquele trauma, ela foi curada daquele trauma, e hoje, Deus usa a vida dela desde sempre para curar e auxiliar outras pessoas nesta área. Às vezes tem pessoas que escondem, não contam que sofreram um abuso, que sofreram algo, porque elas acham vergonhoso: eu vou contar, eu vou falar. Não. E contando ali, conversando com alguém, ela consegue a cura, daquela dor, daquele sofrimento, e ela vai poder auxiliar outra pessoa. A mesma coisa, a cantora Eichla, ela perdeu um filho, um menino com 18 anos, mas ela passou pelo luto, passou por aquele processo, e no final ela disse: ele é teu. Então hoje Deus usa a dor dela, aquilo que ela passou, para poder ajudar outras mães a sair desta situação, a enfrentar o luto, a aceitar aquele processo, Então, a nossa vida, ela é dirigida por Deus. Então, de repente, algo que você vivenciou, algo que você passou,
você expõe. Não, eu já passei por isso. E a pessoa vai dizer, você. E Deus vai te usar para ajudar aquela pessoa, porque você vai dizer, eu passei por isso, mas eu venci, eu fiz isso, Deus me direcionou a fazer isso, eu segui essa instrução. Então nós vamos ser usados por Deus, admitindo as nossas fraquezas, superando os nossos traumas. Então que o Espírito Santo fale mais ao teu coração através desse capítulo e que você seja abençoado, edificado e que você use, né, o que aconteceu com você, situações de dor, de fraqueza para ajudar outras pessoas a saírem dessas situações, pessoas que não têm força sozinha. Nós buscamos em Deus, mas muitas pessoas, elas vão precisar de nós, para que a gente possa auxiliá-las, dar uma palavra, orar com elas, né? Nós precisamos dar esse suporte. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que ouvem esta palavra, este ensino, que o Espírito Santo venha ministrar, que o Espírito Santo venha falar o coração, Pai, de cada homem, de cada mulher, com esse estudo abençoado, que essas pessoas, Pai, possam se localizar e ver, Pai, o propósito que o Senhor tem para suas vidas, de que forma que o Senhor vai usá-las, Pai, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.